Sejam muito bem-vindos a mais um Zoom Talk. Eu sou Marcelo Ponce e você tá vendo que eu tô com uma pessoa nova aqui. É verdade. É a Rayane. E a Rayane, tudo bem com você? Tudo certo, Marcelo. Graças a Deus. A Rayane é a nova integrante aqui do Zoom Talk, minha co-host. E toda vez que você vê a Rayane aqui, pode ter certeza que o entrevistado é alguém ligado ao agro. Isso mesmo, exatamente. A gente vai falar de agronegócio aqui, vamos trazer algumas personalidades, empresários, enfim. Temos muitas coisas aí, né, Marcelo, chegando. Com certeza, afinal, nós vivemos num estado que é o agro, né? Exatamente. Então, é nada mais sentido do que trazer a história de empreendedores do agro para vocês conhecerem. Exatamente. Então, Rayane, eu gostaria que você, que é ligada ao agro, apresentasse o nosso entrevistado de hoje. Claro, hoje a gente trouxe um médico veterinário formado pela UFMT. Ele também é integrante da Acrimate, mas hoje ele veio falar aqui sobre a MCA Consultoria. A gente está aqui com o Newton Mesquita e hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho com ele sobre a consultoria dele. Seja bem-vindo, Newton. Muito bom, muito obrigado. Cara, é um prazer estar aqui com você, com o Marcelo, você, Rayane, toda a sua equipe. Falar para a sua audiência é um prazer muito grande. Como eu te disse, é uma oportunidade do agro estar conversando e falar para o pessoal que é empreendedor, as pessoas que estão pensando em empreender, o que a gente pode fazer, dizer um pouco que nós já passamos e dizer o quanto que a gente pode fazer. Isso aí, pessoal, viu? Conheceram um pouquinho do Newton. Mas antes de iniciar o podcast, eu gostaria, Rayane, de pedir para o pessoal que está ali em casa para eles se inscreverem no canal, curtirem esse vídeo, comentarem, deixem o seu comentário aí embaixo, pessoal. Isso é importante para a gente entender se vocês estão gostando do conteúdo que a gente está criando aqui. E, o que mais? Ativar as notificações para não perder mais nenhum vídeo aqui do Zoom Talk. Perfeito. Então, vamos iniciar o nosso podcast de hoje com o Newton. Newton, primeiro explica para a gente o que é a MCA. Bom, a MCA, a princípio, eu comecei para servir como consultoria dentro da Acrimate. Eu era pessoa física lá dentro e saí para ser uma pessoa jurídica, então prestando consultoria ao invés de ser o trabalho do dia a dia comum. Continuo fazendo as atividades, hoje a Acrimate ainda é minha maior cliente, mas como à medida que você vai nas suas andanças, vendo o que o agro é aqui no estado do Mato Grosso, a pujança e tudo que tem para poder ajudar o agro, porque, cara, eu vou falar, na minha consultoria ela entra desde de crédito de carbono até venda de put e cal na Bolsa de Valores para produtores. Então, existe uma gama de produtos a serem oferecidos para o pessoal do agronegócio que eles não imaginam, sabe? O agronegócio ele é muito dinâmico, mas ele ainda é muito resiliente a absorver algumas tecnologias. E tem muita coisa acontecendo no mundo, tem muita coisa nova surgindo. A gente está num período da IA, né? Então, tem muita coisa na IA que pode ajudar. E tem muita coisa de parte documental, parte financeira, parte de custos, de consultoria mesmo, de desenvolvimento pessoal, de comunicação que o agro precisa fazer. Principalmente. Concordo com você, Rayane. Concordo mesmo. Assim, agora eu queria entender um pouquinho mais de você, Newton, assim, do Newton mesmo. O que te motivou a ser médico veterinário, a fazer veterinária? Cara, isso é uma coisa de pequeno. Sempre gostei de bicho, sempre tive muitos animais. E quando vim para o Mato Grosso, eu tinha muita vontade de fazer. A princípio, eu não consegui fazer veterinária logo ao terminar o terceiro ano, né? Naquele tempo atrás, né? Tem que falar, pessoal, tempo atrás, aí era o terceiro ano. Terminei o terceiro ano e fiquei... Aí eu trabalhava e eu fiquei preocupado. Eu quero fazer. E assim... Eu recebi, naquela época, a gente recebia uma cartinha dizendo a sua classificação. Eu recebi uma dizendo que eu fiquei em 100º na UFMT, que era o meu grande sonho. E eu falei, cara, eu vou parar de trabalhar, eu vou pegar 6 meses e vou estudar. Eu me preparei, né, financeiramente, eu consegui uma bolsa de estudo no cursinho e eu estudava de manhã, de tarde e de noite para passar. Quando eu fui fazer a inscrição, eu fiquei entre economia e veterinária. Eu lembro até hoje. O código de veterinária era 101. O código de economia era 106. Eu pus o 10 e fiquei 1 ou 6. Não sei. E coloquei 1. E aí eu passei. Aí foi uma outra luta lá dentro do FMT, porque você entra e não sabe como sai. Os caras te espremem. Fui muito espremido na faculdade, fui muito exigido. E você sai com um pensamento. Aí você entra no mercado de trabalho. Aí o mercado de trabalho é outra coisa. Dentro da graduação, eu trabalhei animais de produção. Um pouco de produção, suínos, né? Pequenos animais
E eu tinha uma paixão muito grande, que era o zoológico do FMT. Fui estagiário lá há 4 anos e meio. E eu tinha muita vontade de trabalhar com isso, mas não consegui mercado. E aí eu fui trabalhar na Sadia, aí eu fui ser extensionista. Eu fiz uma matéria no 8º semestre de extensão rural e eu achei que nunca ia usar isso na minha vida. E assim, é uma metodologia, a extensão rural, que você vai usar para o resto da sua vida. Aí você aprende como se comunicar, como interpretar as pessoas, como trabalhar. E aí eu fui trabalhar na Sadia como extensionista e você vai direto ao seu público. Então, você vai na casa do cara. Às vezes, você vai criticar o trabalho dele. E você tem que saber muito bem como fazer. E aí, fui fazendo isso, saí da Sadia, fui desligado e entrei na Acrimate. Fiquei 5 anos como pessoa física lá dentro, né? Como CLT. E aí, a gente conversando, eu falei assim, gente, eu não posso montar uma empresa para minha empresa prestar serviço e eu poder trabalhar outras coisas. E aí, surgiu a oportunidade, o presidente aceitou, e eu estou lá trabalhando dentro da Acrimate e trabalhando em outras coisas, como crédito de carbono, como vendas de call put, holding familiar, todas essas coisas de consultoria em si. Cara, muito, muito legal, assim. Mas, assim eu vejo que teve um fundamento de você escolher a veterinária, mas tinha alguma coisa na família, assim, que ligado com isso ou não? Não. Tanto que meu pai e meu irmão são advogados. A minha mãe é enfermeira. E eu sempre tive essa coisa com animais. Eu me dou muito bem com animais. Eu posso chegar numa fazenda, o cachorro vem, me cheira, me lambe. Eu mexo com gado tranquilamente. Adoro. Tanto que eu falei para você do zoológico, eu me dava muito bem na parte do zoológico, o manejo com os animais, o tratamento. Então, eu acho que assim, é um pouco do que eu era muito bom nessa parte de manejo com os animais, eu fui trazendo e a vontade de fazer veterinária. Cara, eu fiz coisas assim na veterinária. Eu participei de cirurgia de um gavião real, que ela colocou um pino intramedular na asa e colocou um peso do contrário para o animal poder voar. Cara, eu tive oportunidade de fazer isso, sabe? Existe uma espécie de lobo que chama-se cachorro vinagre do mato, que é um canídeo bem pequenininho. Cara, eu acompanhei 3 ninhadas daqueles animais, então eu tive muita sorte com isso, cara. Foi assim, a realização de um sonho mesmo. E é um segmento que, assim, quem entra se apaixona e não sai mais, né, Newton? Não tem como. Não tem como. Vive dentro de você. É assim, você pode fazer qualquer outra coisa. Porque assim, hoje, dificilmente eu faço a parte clínica, mas a clínica não sai de você. Aí você tem a noção de olhar para um animal e falar assim, poxa vida, esse cachorro pode ter uma erliquiose, pode ter uma babesiose, faz tal coisa, faz isso. Então, isso faz parte. A veterinária, assim, eu acho que eu nasci veterinário. Tanto que eu participo até do CRMV também, né? Então, eu gosto muito. Algumas pessoas têm a sua arte, a minha arte é ser veterinário. Muito bom. Eu acho que a vocação conta, né, para isso. E você saiu da faculdade, mas você falou que você passou por outros empregos antes de se tornar empreendedor, né? Sim. Antes de empreender. Quando você pensou em vou fundar a minha empresa, vou abrir a minha empresa, teve algum receio, algum medo que você teve que superar? Sim, mas ainda tem muitos medos ainda, né? Porque você, assim, primeira coisa que você pensa é o quanto de imposto que incide numa pessoa que é CLT. Aí você faz esse cálculo, olha e fala assim, puxa vida, a gente pode fazer outras coisas. O quanto que uma empresa hoje me dá uma possibilidade. Se eu fosse um cara CLT, eu não poderia estar aqui, porque eu estaria cumprindo um horário. Então, eu não sendo CLT, eu tenho uma tranquilidade. Então, eu tenho um horário mais flexível. Eu posso fazer outras atividades. Fazendo outras atividades, eu posso agregar para mim. Então, eu tenho estudado muito mais. Quando você... eu falo para o pessoal que você fundar uma empresa é você sair de casa. Você você larga tudo aquilo que você tem de conforto e você vive na selva, cara. Praticamente é você o tempo todo trabalhando, se desenvolvendo. É um relatório, é um entretenimento, é uma conversa, é um network. Porque você passa a viver aquilo. Eu vou ser bem sincero para você, 100% do tempo eu tenho vivido a minha empresa. Sabe? O meu desenvolvimento, o meu network, o que eu estudo, o que eu posso estudar, o que eu escuto, quais são os podcasts que podem me ajudar. Isso que vocês fazem aqui é muito bom, sabe? Porque as pessoas precisam ver exemplos, precisam olhar e falar assim, não, cara, esse cara, vou mirar no que esse cara fez, eu vou fazer o que esse cara está fazendo. Então, o que vocês estão apresentando aqui é de suma importância. E quando eu falei assim, vou virar a chave, dá medo. Porque você, assim... Aí você não tem um fundo de garantia, você não tem uma férias remunerada, aí você deixa de sair de uma empresa de plano de saúde.
Mas tudo isso te leva a falar, não, hoje eu tenho que matar um leão. Hoje eu tenho que ser melhor. Hoje eu tenho que fazer uma coisa a mais. Hoje eu vou entregar tal coisa. E isso, eu acho que o desafio que faz a gente Você se acha que assim, desenvolver. igual você falou assim, a gente entende que você ser funcionário, você tem uma série não digo nem, não é nem benefício, assim, são seguranças que... Vamos falar umas te- regalias. Você tem uma série de regalias e uma zona de conforto. Isso, mas você não acha que às vezes isso é algo que até que limita? Sim, eu tenho certeza que limita a pessoa. Porque, assim, a partir do momento que você se... Vamos pensar assim. Se você se vê sozinho num caminho, você olha e fala assim, ou eu vou para frente, ou eu vou para frente. Não adianta, você tem que fazer parte de você. E se você não se tornar essa pessoa que vai ir para frente, a sua empresa está fadada a um insucesso. É muito bom, sim. Eu acho que os desafios assim que a gente enfrenta, e até queria entender, quando você montou a MCA, qual que foram os obstáculos principais que você viu assim, que você precisou superar inicialmente? O primeiro obstáculo que eu tive quando eu montei a empresa foi justamente a parte tributária. Eu sendo bem sincero para você. Quando o governo diz que vai fazer o MEI ser uma facilidade para todos, cara, não dá. Não, vocês, olha, pode ter alguma outra pessoa que pode falar que é simples. Não é. Então, o que você... eu aprendi. Eu tenho que ter um contador. Não teve jeito. Tive que ter um contador para me dar um suporte. Essa parte e você tentar entender o que é a parte tributária. Aí você tentar mudar um pouco a cabeça que você tem. Por você ser CLT, você tem... eu não vou fazer tal coisa, eu não vou chegar a tal horário, eu não posso fazer aquilo, eu não vou deixar... Não, a partir do momento que você é empreendedor, é você e você. Então, Sim. você acorda e fala assim, eu preciso entregar isso, aquilo outro. Agenda. Cara, uma coisa que eu aprendi é você ter uma agenda, uma organização cada vez maior. Para o quê? Porque você vai ser cobrado por aquilo. Então, você tem que entregar. Então, eu tenho um relatório para entregar, que eu estava fazendo um trabalho ontem, eu tenho que entregar um trabalho na sexta, eu tenho uma reunião na sexta, então eu tenho que adiantar tudo o que eu posso para entregar tudo aquilo que eu preciso. E dentro do setor, quando você começa a empreender dentro do setor da pecuária, agronegócio em geral, o que você encontrou de mais difícil, assim? De mais difícil? Bom, primeiro, o que as pessoas falam, né? Porque todo mundo olha para você. Você tem uma empresa? O cara já abre assim, você tem uma empresa? Eu falei, tenho. Aí o cara fala assim, por quê? Todo mundo tem medo. Mas eu até comparei esses dias lá no CRMV, falei pro pessoal, gente, o médico veterinário sai, dificilmente ele vai ter um emprego de CLT. Difícil. Então, o médico veterinário tem que ser trabalhado a ser um empreendedor. Então, a gente tem que aprender na faculdade qual é a legislação, qual que é a tributação, o que você vai fazer, como você vai pagar, com quem você vai conversar. Na prefeitura, você tira uma nota tal, no governo do estado é tal nota. Então, a gente precisa que melhore isso aí. E, a partir do momento que você começa a trabalhar a empresa para desenvolvê-la, as pessoas falam assim, nossa, é interessante isso, olha que coisa legal. Olha, o que você pode fazer de diferente? O que você pode pedir? O que você entrega? Eu entrego isso. Então, são uma gama de coisas que você passa a fazer e passa a ter a responsabilidade de gestão por aquilo que se faz muito grande. Acho que assim, igual você disse, assim, você se referiu muito à questão tributária, mas eu digo assim, tem muito empreendedor que ele inicia o negócio dele, mas ele não faz as contas, assim, ele não põe num papel ali, não digo nem questão de um orçamento, assim, porque a parte do que você fatura, o faturamento da sua empresa, às vezes ele olha só o quanto entrou. Ele não tem o controle exato do que saiu, ou de como está sendo, ou como ele aumenta isso. Eu vejo que, acho que essa preocupação que você teve com a parte tributária foi mais ou menos nesse sentido, sim, né? Sim. O controle, aí eu parti para o lado pessoal, o controle de gastos e o seu controle pessoal tem que ser muito grande. A minha empresa não oscila tanto a arrecadação, mas existem empresas e pessoas, principalmente quem é consultor a campo, que vai oscilar. Então, ele tem que saber qual mês é ruim, qual mês é bom, qual mês é ruim, qual mês é bom, e ele colocar num papel, numa régua, aonde ele vai trabalhar com aquilo que ele tem e aquilo que ele possa vir a ter. Quando você tem um mês de superávit, tudo bem, mas esse mês que vem não vai ser um superávit? E se no outro mês não vai ser? E Deus me livre e guarde, aconteça uma doença naquela região onde ele trabalha, o que ele vai fazer?
E se acontecer, Deus me livre, guarde uma aftosa, o veterinário que está trabalhando ali para aquela propriedade é o primeiro a ser cortado. Então, o veterinário, a gente tem que ter um cuidado com as contas, principalmente o do dia a dia. Isso é mínimo que eu acho que o cara tem que ter um controle das suas contas. Não gastar em excedência, reserva de emergência e organização financeira. Você acha que essa organização financeira, eu vejo isso também, assim, eu acho que muitos pecam nisso, assim, de você confundir o dinheiro que é da empresa com o dinheiro seu, pessoal. Perfeitamente, né? perfeitamente. Eu não preciso de aquisição de insumos. Então, mas quem precisa de aquisição de insumos, a primeira coisa que o cara tem que colocar no que ele está gastando ou vai gastar são os insumos. Por quê? Os insumos é para ele desenvolver a empresa. Às vezes o cara compra um carro. Eu vou comprar um carro top. Cara, ele tem que saber qual é o limite, qual é a funcionalidade, para que ele vai usar, como ele vai usar e quando ele vai usar. Aí você vem fazendo seguro, manutenção, combustível, tudo isso aí você tem que contar na ponta. Depreciação. Então, tudo isso você põe na ponta do papel para se desenvolver. Planejamento, aí que está também uma coisa que é interessante no agronegócio. O planejamento dentro do agronegócio é muito pequeno. Algumas propriedades, principalmente no boi, o pessoal pecuarista bovino dificilmente faz um planejamento para o ano. Ontem eu visitei um confinamento que ele falou que vai parar. Sexta-feira vai ser a última vez que ele vai confinar os animais. Aí eu falei, mas por quê? Aí ele falou assim, você viu o valor da arroba? Aí eu falei, mas no ano retrasado a arroba estava boa. Sim. Então, o cara tem que ver que a atividade ela é oscilante. Sim. Ela sobe e desce. Com esse sobe e desce, ele tem que trabalhar o que é bom para ele. E se preparar, se organizar. Aí eu falei para ele assim, ele plantava capinha-açu. Você planta capinha-açu para colher para os animais? Planta. O ano passado você botou pelo menos um pouco de fósforo? Não. Você fez uma análise de solo? Não. Porque acha que é supérfluo. Não. Uma análise de solo, ele faz o levantamento, ele vai gastar o estritamente necessário para corrigir aquele solo para aquela atividade. Então, são coisinhas que, com o planejamento, você consegue, antes de você começar a trabalhar, você consegue visualizar isso aí, planificar, cotar, comprar o mais barato e o mais rápido. E no agronegócio as coisas são meio até que cíclicas, né? Então, tem como ter uma certa previsão, né? Sim. É até um pouco, digamos assim, fácil ter essa previsão, projeção. Sim. Nessas andanças que eu tive o contato com um professor falecido, né? Armindo Kichel, da Embrapa. Cara, ele é uma figura, um gauchão, brabo, nervoso, guloso para comer, mas muito gente boa. Aí uma pessoa perguntou para ele, ele estava dando uma palestra sobre pastagem, para fazer, você ter uma pastagem cuidada, não sementear o pasto, tudo. E o cara levantou a mão, mas esse ano teve uma seca. Aí ele falou assim, deixa eu adivinhar aqui, o ano passado também teve seca nesse período. Aí o cara falou assim, teve. No ano retrasado também teve. Também teve. Ele falou, tem seca todo ano, cara. Tem seca todo ano. Então, você vai passar por um período que você sabe que é um período crítico, se prepara, planejamento. Isso eu aprendi com o Schacker. Planejar. Planejar para errar menos. Se você planejou, nem sempre vai sair igual ao seu planejado. Mas você tem um norte, você tem um rumo, você tem para onde chegar. E aí você se organiza. Você viu assim que a gente traz várias pessoas de segmentos totalmente diferentes. Esses dias esteve a Welly aqui, que ela cuida de sobrancelhas, né? Que legal. E ela fala exatamente o que você falou. Primeiro, organiza as suas contas, né? Cuida do seu dinheiro. E o segundo, organiza e planeja o seu negócio, né? Então, você vê que as coisas, por mais que são segmentos diferentes, existe um padrão para quem está uma base a ser seguido, uma base, né? Para as pessoas seguirem. Eu aprendi que você tem que ser multifuncional. Eu tive uma escola de trabalho, que foi o McDonald's. Trabalhei 2 anos e meio. Isso que é uma excelente escola logo ali, cara. E ainda aqui, logo quando inaugurou em 95... Aí denunciei a idade, né? Em 1995, 1995 inaugurou o McDonald's aqui e eu trabalhei com a primeira turma da inauguração. Cara, aquilo era uma loucura, era um trabalho, assim, era muita coisa. E eles te falavam que você tem que ser multifuncional. Você tinha que trabalhar dentro da cozinha, aí você tem que aprender o balcão, você tem que aprender limpeza, organização, gerenciamento, tudo isso. Então, se você trabalha isso de sempre, você consegue. A Sadia também me ajudou muito na parte de planejamento,
que eles, enfim, me deram inúmeras técnicas disso aí. E depois você vai aprendendo. Como ela disse, o planejamento é tudo. Eu acho que se você... uma coisa que eu tiro pelo meu pai. Meu pai foi administrador de empresa, advogado, gerente de implantação. Meu pai fez várias funções. E ele sempre falou assim, são métodos. O método é único. Aquilo que entra, aquilo que sai, o que se tem que fazer e o que se deve ser feito. Ele falava sempre falou isso. Então, a partir do momento que você tem uma linha de raciocínio e um método para fazer, você consegue partir para qualquer atividade. Cara, assim, ó, e assim, eu acho até isso, eu acho que eu vejo muito, você falou muito nessa questão de melhorar, conhecer pessoas, né, e de estar integrado com isso e se posicionar muito bem no mercado que você atua. Eu acho que também é muito importante. Eu acho que é o que você disse também, que eu acho que você está dentro de um ciclo, né, de pessoas que está, né, fica mais fácil para você até alcançar outros clientes ou trazer mais outras oportunidades. Isso, né? Isso. O convívio, o network é muito importante. Hoje as pessoas não sabem o quanto, assim, vou ser bem sincero, o porteiro de um prédio, o quanto ele é importante, cara. Todo mundo é importante no ciclo do seu trabalho. Então, você se comunicar bem, conversar bem, tratar bem as pessoas, tratar como você gostaria de ser tratado, isso é importantíssimo, porque não gera barreiras. À medida que você tem barreiras, você não consegue desempenhar a sua melhor função. Se você não trata bem, se você não conversa, se você não traz as pessoas para o seu lado, nunca pratica um rapport, sabe? A técnica de você ter a empatia, ouvir a escuta ativa, sabe? De você estar escutando o que a pessoa está falando para você e você estar atento. Cara, tudo isso é importante no segmento. Não adianta você ser o melhor profissional, ter o melhor negócio e você não tem um trato com as pessoas. Ou até mesmo o melhor produto, sabe? Às vezes o cara deixa de comprar um produto excepcional porque o cara que atende não atende bem. Ou então, o pós-venda também. As pessoas esquecem o pós-venda, porque vendeu, sai correndo, sabe? A pessoa vende e nunca mais volta. Se eu tivesse uma consultoria para falar com o pessoal de mecânica, eu acho que o cara saiu com o carro, na outra semana você liga pro cara, e aí, tá tudo bem seu carro? Como é que tá as coisas? Tá precisando de alguma coisa? Cara, eu acho que isso tem que ser feito. Porque o cliente, hoje em dia tem tanta gente fazendo coisas, cara, a gente tem um fluxo de informação tão grande que eu acho que se você não fizer o seu diferencial, e ainda vai ter muito mais, sabe? Eu acho que esse fluxo com o cliente tem que ser muito mais pessoal. Eu acho que é importante, os processos são importantes. Eu acho que as empresas, normalmente elas não seguem os processos, né? Como você falou, planejamento. Você disse aí, no caso da mecânica, um processo de pós-venda, isso auxilia muito qualquer empresa e traz outras oportunidades. Exatamente, né? Exatamente, cara. E você cria um vínculo com você. Vínculo é uma das coisas mais complicadas que a gente tem ultimamente. Apesar das redes sociais, apesar desse convívio hoje da comunicação instantânea, praticamente, as pessoas deixaram de ser mais próximas. E você aproximar a sua marca do seu cliente, nossa, cara. Aproveitando que você já está nesse sentido, o que chamou a atenção do Newton para esse mercado que você atua hoje? O que você viu assim, eu posso fazer isso diferente? Justamente o pós-venda, justamente o tratar o cliente, o não mentir, sabe? Existe dentro do agronegócio, existe aquela coisa de venda. Eu vou vender, vou bater meta. Eu não vou importa o custo, não né? importa o custo. Isso eu aprendi sendo um extensionista. O seu cliente, você tem que desenvolvê-lo. Eu cuidei de uma granja que tinha 24 aviários de 37 mil animais. Ele era mais do que a metade da minha meta. Eu gastava 3 dias lá dentro, olhando, conversando. Até o dia que eu falava para ele assim, um dia eu cheguei pro dono da granja, ele estava dentro do aviário comigo, eu olhei para ele e falei assim, e aí, o que você acha? Ah, tá aí. Eu falei, posso perguntar uma coisa pro senhor? Aí ele falou assim, pode. Você cria isso aqui para bonito ou você cria para ganhar dinheiro? Porque eu estou aqui para ganhar dinheiro com o senhor. Aí você tem que falar, tem que mexer com ele. Porque ele falou assim, eu crio para ganhar dinheiro. Eu falo, olha, meu salário cai todo mês. O seu depende disso aqui. Vamos trabalhar? Eu não venho aqui para trabalhar contra o senhor, eu venho para te ajudar. E foi. A gente conseguiu fazer algumas alterações. Esse homem saiu de último, de pior integrado que tinha lá, para 9º melhor.
Caramba, realmente. Não, eu chegava lá, tinha Coca-Cola todo dia. Ele gostava. Salgadinho. Olha, e é isso, cara. Porque você tem que ver com o seu cliente e até quem é CLT, quem trabalha numa empresa, qual é o seu cliente? Quem que você atende? Aonde o seu trabalho vai atuar para gerar o trabalho da outra pessoa? Eu pergunto, meu trabalho está atrapalhando o seu trabalho? Aí a pessoa fala, não. Então, tá bom. Eu estou te atendendo bem as informações? Tá. Então, porque você tem que se preocupar com isso. Uhum. Porque tudo não é só... Se a pessoa parar para pensar, ela é uma empreendedora. Sim. Ela é um empreendedor. Você é um empreendedor. Uhum. Você não tem que deixar a sua formação ou o seu desenvolvimento na mão de um gestor. Você tem que ser gestor da sua carreira. E aí isso me traz uma ideia de que eu tenho que melhorar cada vez mais. Hoje, se a gente, vocês mesmos estão fazendo aqui, instigar as pessoas a estudarem. Um podcast, as pessoas pensam que um podcast é só um bate-papo. Não, você está trazendo a experiência de vida de alguém que ele passou por algo que, olha, essa sacada eu vou usar. Olha, isso eu posso fazer. Uhum. Eu escuto os mais variados tipos de podcast. Normalmente eu não vejo o que a mídia comum tem colocado. Então, mainstream. No mainstream eu não sou muito disso. Então, eu gosto muito de podcasts, gosto mesmo. Algumas coisas, alguns canais do YouTube eu sigo, assim, eu vejo vídeos diariamente. E dentro disso você vê a experiência da pessoa. O que ele fez? Não, como é que ele faz? Por que ele faz isso? E daí trazendo. E é importante que a gente consiga aprender com as outras pessoas, talvez não cometer os mesmos erros e ter pular os mesmos... etapas. Exatamente, pular etapas. Prevenir algum problema. Ô, Newton, eu queria saber, a gente no começo da conversa, você tinha falado sobre o agro ser um pouco ainda resistente com novas tecnologias. Você sente isso com o empreendedorismo também? Você sente que tem ali uma resistência dos produtores ou das outras empresas? Olha, o produtor é muito reticente a algumas coisas. Porque, assim, já aconteceu de tudo. Eu já vi de tudo no agro, né? Já vi de tudo, não dá para dizer tudo, mas eu vi muita coisa. O vendedor que vai lá, te entrega um produto milagroso e nunca mais aparece. O vendedor que vai só para vender, que ele não vai te trazer o que você precisa, que é o desenvolvimento de alguma coisa. Então, as pessoas ficam muito fragilizadas com isso. Então, para você fazer alguma outra coisa... E outra coisa, o entendimento, tá? Por exemplo, no mercado financeiro, existe uma possibilidade de você fazer uma trava para você ter uma segurança do valor da arroba. Quando você fala isso, o cara fala, meu Deus. Você fala assim, mercado financeiro, o cara fala, não. Aí você fala assim, uma trava, o cara fala, menos ainda. Você vai ter que gastar 50 centavos para pagar 1 quilo. Não, meu amigo, ele fala desse jeito. Mas se você mostrar, olha, isso aqui é como se fosse um seguro de carro. Aí o cara já... Ele já começa a compreender. Você fala assim, isso aqui você pode fazer pagando isso, gerando tantos valores, que você vai ter isso como se fosse uma segurança sua. Aí o cara já começa a ficar mais maleável. Aí você fala, você não precisa fazer todo, você faz alguns animais. Aí ele já fica mais maleável. E aí, a partir do momento que ele começa a conviver com isso, porque assim, é 2 mundos muito diferentes. Você pega um cara de São Paulo, da Faria Lima, que vai falar assim, aí meu irmão, não sei o quê, aí o cara vai ficar preocupado. Então, uma coisa que eu prezo muito dentro da minha empresa é unir os pontos. As oportunidades do produtor estão aqui, as oportunidades das empresas estão aqui, e eu tenho feito muita parte de um hunter para juntar os dois. E juntar tudo isso aqui. E tirar a linguagem daqui, passar para cá. E mostrar para esse aqui que o daqui é interessante. Por exemplo, uma holding familiar. Se o produtor soubesse os benefícios que uma holding traz, cara, você sair de 27% do CPF de imposto, e isso mínimo, né? 27% imposto mínimo para praticamente 5, 6. Você sair de pagar, com o falecimento de uma família, pagar 1/3 do que você tem para pagar outras coisas, saindo praticamente a zero, cara, é vantagem. E você pode falar para ele assim, você pode formar a sua holding da maneira que você quiser. Você pode colocar que é proibido vender para tal coisa, é proibido fazer isso. Você pode colocar da maneira que quiser. Facilita a sua vida, mas não. Você acha que a questão da holding é algo interessante? A gente também trouxe aqui uma pessoa que falou muito bem sobre holding, que é o Vitor Torek, ele é contador. Muito bom ele.
E ele falou muito sobre a questão da holding, mas ficou uma coisa meio na minha cabeça. Falei, cara, o negócio é muito bom. Ele conseguiu mostrar. Para o produtor, para que tipo de produtor que faz sentido ele já começar a pensar, não, eu preciso de uma holding? Ó, eu tenho exemplos de várias holds. De um produtor de leite, que tem uma hold que cuida da parte do leite e ele tem uma venda de bovinos. Então, aqui ele põe no CNPJ e aqui ele põe no CPF. Então, para ele não cruzar. A hold vai te trazer uma garantia que você vai ter aquele patrimônio durante esse período. Ela vai te trazer uma facilidade caso ocorra morte, né? E ela vai te trazer um benefício fiscal muito melhor. Não dá nem para ficar falando muito, que vai que alguém do governo está assistindo, né? E começa a querer uma lei para Os caras colocar fazem imposto tudo. nisso aí. O cara faz lei para tudo, cara. Mas você tem razão, é bem por aí mesmo. Aproveitando que a gente está falando essa questão de holding, eu queria entrar um pouquinho numa coisa que eu vejo muito no agro, e eu até queria a sua impressão sobre isso, que é a questão da sucessão. Existe hoje, assim, você vê que os produtores, aqueles que fizeram história aqui no nosso estado, já estão passando para os filhos, mas muitos dos filhos não querem. Não querem participar. Você acha que isso vai facilitar a parte dessas empresas, de se tornarem mais empresas, essas fazendas ou produções? Eu acredito muito nisso, porque o que ela passa a ser? Ela passa a ser um grupo de sócios. Ela não fica numa pessoa só. Então, a partir do momento que um é médico, o outro é não sei o quê, o outro mexe com o comércio, ninguém quer saber da fazenda. O que você pode fazer? Você pega uma pessoa, contrata-se uma pessoa, até um gestor, e põe esse gestor. Esse gestor vai dizer todo o planejamento, tudo aquilo que ele gastou, tudo aquilo que ele fez, e aí você consegue auditar e acompanhar o desenvolvimento. A hold vai trazer um profissionalismo maior para a propriedade. Vai deixar de ser o empírico, aquela coisa conta de padeiro que eles falam, que até eu reclamo que tem muito padeiro que é muito bom de conta, para passar para uma profissionalização daquilo, de você ter um balanço, de você ter uma situação de lucro financeiro, de desenvolvimento, de projeção, de você falar, bom, hoje o valor da arroba tá baixo, então, mas para o ano que vem a gente pode estar trabalhando que essa arroba pode subir. Então, a holding vai te trazer essa necessidade de se profissionalizar. Entendi. Ô, Newton, e por que você acha que os filhos não estão querendo seguir os mesmos caminhos dos pais? Assim, você que vive na prática, o que você vê? Olha, eu conheço muitos que estão seguindo, mas existem muitos que não têm essa... Eu acho que é uma coisa de paixão mesmo, sabe? O homem do campo é diferente você morar no campo de morar na cidade, é diferente você trabalhar no campo, na cidade. O campo ele é mais abrasivo, mais físico em dados momentos. E algumas pessoas não gostam disso. E aí as pessoas já crescem com um outro viés, um outro trabalho. Acredito que, sim, a holding ou uma outra forma de se trabalhar a fazenda é mais agregar para essa pessoa, sabe? Porque eu vou falar para vocês, o mais difícil é ter a terra, que é o mais caro. É o mais caro. É o mais caro. Você abrir mão disso para... eu vou falar para vocês, o investimento em terra, hoje, é um dos melhores investimentos a longo prazo que a pessoa pode ter. Se a pessoa pensar nisso, é muito mais fácil você se profissionalizar e desenvolver aquilo que está lá do que você deixar. Eu acho também que é muito... conversando com alguns que eu conheço uns que são apaixonados, pegaram o negócio dos pais e tocaram isso, né? E tocam com acho que com mais excelência ainda que os pais, porque eles vêm com toda uma carga de conhecimento. Mas muitos, assim, por os pais conseguirem promover para eles uma condição de vida, às vezes até melhor que eles tiveram lá atrás, talvez colocando eles em escolas maiores, eles descobriram um outro mundo, né? E aí, então, se apaixonaram por outras coisas. Mas eu vejo que essa questão de não querer seguir aquilo é muito, agora ele falou, é uma questão meio de paixão mesmo, assim, de gostar, de fazer parte do mundo dessa pessoa. Eu conheço, tem gente que tem filho de 3 anos, de 5 anos, que acorda e vai. O meu moleque mesmo é apaixonado. Meu moleque acorda cedo, vai lá no confinamento, lá na minha sogra, ele adora bicho, adora animal, vai acabar virando veterinário, né? Infelizmente. E lembrando, assim, né, que paixão, assim, eu sempre falo muito com empreendedores, assim,
paixão não dá dinheiro às vezes. Então, às vezes, você tem uma coisa ali que tá mais certo, gente. Isso, vai naquilo que tá dando mais certo, porque a paixão não enche barriga. E deixa a paixão de hobby, né? É hobby, O pessoal que gosta muito de cavalo, normalmente cavalo não dá muito dinheiro, né? Então, para alguns hobbies, é assim mesmo. Você falou das crianças, e eu acho que isso é importante também, porque eu sou uma pessoa jovem. E eu, até pouco tempo atrás, até 2 anos e meio, não tinha contato nenhum com o agronegócio e não sabia nada. O que eu sabia era que a gente vê aí nas grandes mídias e tal. E eu acho que falta isso também, da gente levar uma comunicação, como a gente falou no começo, né? Ideal, adequada, para fora do setor, para essas pessoas. E porque muitas vezes o filho desse produtor, ele vai para a cidade e ele tem muito desencontro de informação. Escuta muita coisa negativa. Exatamente. E aí ele vai ouvir uma coisa que todo mundo fala, o fazendeiro é o desmatador, ele destrói tal coisas. Então, tem muitas meias verdades, meias mentiras. Esse fluxo de informação é um negócio muito diferente. Hoje, uma pessoa pode ser escorraçada numa rede social em questão de minutos, cara. A pessoa, cara, existe, como que eles falam, a exclusão social? Não, o cancelamento da pessoa, cara. É muito complicado. E isso gera, para a pessoa que é cancelada, cara, problemas inúmeros, cara, vastos. E a gente fica aí olhando tudo isso e fica assim, gente, como é que eu vou conversar com o meu produtor? O que eu vou falar? Como que ele vai falar? E aí ele mesmo fica preocupado, porque o cara coloca um microfone, querendo ou não querendo, o microfone gera um impacto, um medo, né? Todo mundo que gosta de conversar, né? Todo mundo que é comunicativo. E aí você leva para o produtor isso aí, é mais reticente. E ele mesmo falar é mais complicado. Sim, acho que ele já fica com... Ele já tem um preconceito com as mídias, eu acho assim, né? Tem. Ele já... A grande mídia, as grandes redes que tratam o agronegócio de uma maneira diferente, as próprias pessoas em São Paulo. Eu tenho parentes em São Paulo que, assim, eles têm uma visão totalmente diferente do que é tratamento indígena, organização de pessoas, o agronegócio, sabe? Primeiro, assim, eu acho que todo mundo fala agronegócio, já vem aquele 9 colheitadeiras, uma do lado do outro. Eu acho que isso é errado. Sim. Porque a maioria planta 100 hectares, 200 hectares. Então, tem que mostrar esse produtor. O pequeno produtor que tira leite 5 horas da manhã, que vai tirar o leite, depois vai bater um milho, vai pegar um feijão, vai produzir uma hortaliça. Então, é esse que é o agronegócio que a gente tem que mostrar, sabe? O pequeno produtor, o médio produtor. Programas para o pequeno produtor existem, mas assim não chega, sabe? A extensão rural que a gente pede não chega no produtor. Aí quem chega é o vendedor. O vendedor vai pensar ao lado dele, não vai pensar o que é bom para o produtor. Claro. A gente tinha uma Empire que poderia fazer essa extensão, dificilmente ela faz, porque ela não tem perna para tudo. Entendi. Então, são pequenas coisas que a gente vê dentro do governo, da máquina, que a gente fala, poxa, tal coisa podia melhorar. Ou então, o governo não precisa nem trabalhar isso. Deixa para a iniciativa privada. Existe muita coisa que a iniciativa privada pode fazer. Falta também o interesse do produtor em participar. A gente vai em cidades que o sindicato rural tem 20 membros. Não dá nem para montar a chapa, quase. Então, a gente fala, cara, vai participar do sindicato rural. Vai lá, pelo menos para reclamar, para ser chato. Mas não, o cara não quer deixar de assistir a novela na segunda-feira, ou então assistir o jogo na quarta, né? Vai numa reunião. Isso é parte, cara. Eu falo, eu tive uma reunião com o pessoal dos alunos novos da veterinária da FMT. Eu falei para os caras, vocês acham que vocês vão trabalhar onde? Aqui em Cuiabá? Não. Vocês vão para o interior. Se você arrumar emprego, você vai para o interior. Chega no interior, você vai saber quem. Com quem que você vai conversar? Vai lá no sindicato rural que vai te ajudar. Exatamente. Procura as entidades. Uhum. É isso. Você acha que assim, o que eu vejo assim, o setor é muito forte. Sim. O setor gira... hoje, isso já até é clichê, né? O setor gira a economia do país hoje, né? Assim, move a economia do país. Na sua opinião, por que ainda o setor ainda é tão mal visto, cara? Olha, o setor é pouco conhecido. As pessoas poucos conversam. Representatividade pequena. Existe, assim, o desconhecimento de regiões do país tidas de maior valores, né? Mas, na minha opinião, são pessoas que têm onde tem mais gente. 20 milhões de pessoas em São Paulo, sim, poucas pessoas imaginam o que é Mato Grosso. Uhum. Poucas conhecem. Sim. Menos ainda estiveram aqui. Uhum.
E quando alguém fala assim, por exemplo, destruição da Amazônia, vamos pegar um assunto um pouquinho polêmico só para você. O que todo mundo fala é o que destrói. E o quanto regenera? Anualmente, ela se regenera uma parte. Essa parte ninguém lembra, ou ninguém fala. A situação de mineração. Sabe? Existe uma legislação que tinha que ser colocada, um fluxo, a retirada de madeira. Qual é a legislação de madeira? O que é? Como vai? São coisas assim que a gente tem que olhar e deixar descolar o agronegócio produtivo, organizado, que tem pessoas certas e corretas, daquelas coisas erradas. Porque, assim, coloca lá, manchete, teve fogo, foco de incêndio, produtor rural. Derrubada de mata, produtor rural. E aí, isso aí, o cara cansa de ser o vilão, né? E deixa de ser. Pra você ter uma ideia, todo produtor rural é um cara que preserva, porque ele tem um APP. Isso ninguém fala. Sim. Ele tem por obrigação zelar, cuidar de uma área de preservação permanente. Todo produtor rural, eu falo que a categoria produtiva que mais preserva Sim. é o produtor rural. É o produtor. Na verdade, acho que é a única. Não Eu tem não nenhum sei outro se- que tenha essa exigência. Eu não sei se taxista faz É, isso, eu não sei. exato. Então, Não existe. mas por não conhecer, eu falo, todo produtor rural preserva. E isso não sai numa grande mídia. Aí a gente fala. E aí o produtor fica aquém de tudo isso. E ele cansa de ser vilão, então ele prefere ficar quietinho na casa dele, sossegado, não tem problema. Mas sim, você vê que existe alguma coisa assim, acho que até externa, assim, que a grande mídia, para fomentar isso na grande mídia. Ah, cara, vamos fazer os meandros e os submundos. Sem falar muito de assim de conspiração, essas coisas, mas assim, você acha que existe? Eu acho que existe uma rivalidade, né? Assim, porque algumas pessoas dizer que o Brasil incomoda. Eu vou falar em maneira geral do país inteiro. O Brasil incomoda por tudo isso que ele vem produzindo. Eu te cito um exemplo de 1990. Eu conheci um veterinário que foi à Rússia para fazer inspeção de um frigorífico para o Brasil comprar carne da Rússia. Você imagina comprar carne da Rússia, o Brasil. Hoje, 2023, o Brasil vende muita carne para a Rússia. Então, num período muito curto, o Brasil passou a ser importador para ser grande exportador e um dos maiores players do mercado. E isso, as pessoas olham e falam assim, cara, onde esses caras vão parar? Ó, querendo ou não querendo, nós temos um governo, digamos assim, uma governabilidade, que já são anos e anos que a gente tem uma democracia. Sim. Então, está se consolidando essa democracia. Nós temos área e nós temos pessoas. Nós temos um estado, Mato Grosso, que tem lá seus 4 milhões de habitantes e uma área gigante, totalmente agricultável e produtivo. Então, as pessoas olham e falam assim, se não barrarem, até onde vai? E a gente produz de tudo um pouco, né? Não é só algumas commodities como alguns países. Não. É soja, milho, carne, tudo. Isso aí cai aquela desculpa da monocultura. Sim. Não existe Não, monocultura não. no estado de Mato Grosso. A gente produz o milho, a gente produz cana-de-açúcar, a gente produz algodão, a gente produz... Cara, Coniza tem 2 milhões de pés de café, gente. Lá no nortão do estado. Então, a gente tem um rebanho de 33 milhões de cabeça, maior do que muito país. Se fosse um país, Mato Grosso seria o 9º maior rebanho do mundo. Então, quando as pessoas olham esse número, e a gente fala logo para os caras. Eu fui no COSAL falar em Santa Cruz de la Sierra, muito legal. E assim, você vai conversar com o cara do Chile. Ah, quantas cabeças tênis? 33 milhões. O cara olha para você e fala assim, meu Deus. Fica assustado. 33 milhões de cabeça, cara. E assim, fala assim, gente, dá para caber mais. Sim, Sim. sim, com certeza. E assim, até antes da gente iniciar o podcast, você comentou sobre essa sua viagem à Venezuela lá, né? Sim. E eu acho assim, o que você achou de interessante? O que você viu lá que você poderia falar pra gente aqui? Bom, primeiro, para dizer que eu falei para vocês, eu saí de Manaus, 3 horas de avião, até Boa Vista. Gente, sobre a floresta amazônica, eu falei para vocês, se cair o avião, ou você morre na queda, ou um bicho come, porque ninguém vai achar, vai ser difícil. Aí chegamos à Venezuela, assim, um lugar muito, mas muito bonito mesmo, sabe? Mas muito bagunçado. O assistencialismo é muito grande. Pessoas com dificuldade financeira mesmo, sabe?
Cara, assim, é um outro mundo, é uma outra realidade. As pessoas vivem... assim, eu perguntei se a gente podia comprar gasolina para andar. Aí ele falou assim, não, a gasolina era só para os venezuelanos. Uhum. Pessoas assim, uma menina falou para mim que a gente estava no hotel e tinha uma loja do lado que vinha produto Adidas, essas coisas. Eu fui lá ver, conversar com o pessoal e o pessoal falou que fazia 1 ano que não tomava Coca-Cola. Falei para eles, não, peraí, levei lá para eles tomarem. E assim, são situações que você participa e vê que não é necessário, cara. E assim, não que nós não tenhamos que cuidar, mas acho muito difícil um dia o Brasil falar que vai se tornar uma Venezuela, porque aquilo ali foi muito bonito, foi um lugar muito bom, tinha Um país rico, né? tinha uma renda per capita enorme e por situações e escolhas se tornou aquilo que tem, sabe? De verdade, gente passando fome. Eu vi gente passando fome, eu vi gente que comeu. A gente foi ali no Monte Roraima, que foi um dos lugares. Nós fomos lá para fazer vacinação contra a febre aftosa. Existe uma segurança, né? Existe uma comunicação entre todos os países da América do Sul, que chama COSALFA, e esses países se comunicam dizendo tudo que fazem, e a Venezuela é um país muito difícil de obter as informações. Nós conseguimos que os venezuelanos abrissem as fronteiras para a gente fosse lá, dentro da Venezuela, vacinar os animais ali próximo a Rondônia, a Roraima. E aí, nesse tudo, a gente foi conhecendo tudo isso aí. Cara, eu vi gente comer resto de comida de prato, cara. Mas é uma realidade. Assim, é uma realidade, é muito triste. Mas, assim, a gente não pode dizer que é só a realidade, mas, assim, todo mundo tem que assumir a responsabilidade. Sim. Eles escolheram algumas coisas. É a escolha de um país, É a escolha de um país. É a escolha de um país, exatamente. E assim, eles contam que no começo lá era um lugar riquíssimo, organizadíssimo, e está se perdendo. Com certeza. Assim, essa impressão que você teve, e qual que é a impressão que eles têm do Brasil, assim? Teve essa oportunidade de conversar com eles? Sim. Eles tinham a oportunidade de ser o Eldorado. Eu vi muita gente se organizando para vir morar no Brasil. E, assim, algumas pessoas que eu convivi lá já estão morando aqui em Santa Catarina, outros estão em Minas Gerais, e eles vieram para cá. Sabe? Eu acho interessante porque, assim, eles abandonam tudo que é deles lá, tudo, e vêm embora. Aí eu conheci um cara que ele trabalhava com informática, ele era mestre na língua Java, em C2 ponto, e veio para ser jardineiro aqui no Brasil. Então, a pessoa pode até me questionar, mas assim, não foi ninguém me contou. Eu vi. Eu vi aqui também. A gente fez um trabalho uma vez com a Casa Pastoral do Migrante, né? E tinha um venezuelano lá que ele era dono de uma transportadora lá na Venezuela. Ele teve que vender, fugiu de lá, porque a situação lá estava complicada para ele. Isso, e assim, cara, eu vi muita coisa. Algumas coisas, assim, não é nem interessante contar, mas eu vi muita coisa. Assim, a gente ficou 21 dias, praticamente, lá dentro da Venezuela, 21 dias convivendo com eles. É diferente. E assim, pra gente estamos chegando já no fim do podcast, né? Queria entender, assim, cara, assim, o Nilton, você, assim, que já tem experiência, já está no mercado, mas para aquele cara que está querendo ainda empreender no agro, assim, o que você falaria para ele? Não é simples. O empreender também não é uma arte, não é uma pessoa que é especial para fazer assim. Sou uma pessoa normal, como todos. Eu acho que quem quer empreender, ele tem que mudar os conceitos e buscar sempre a melhoria. Não adianta, porque se você não vai deitar em berço esplêndido, você vai a cada dia querer melhorar mais, você vai ser cobrado para cada dia melhorar. Você não é cobrado para melhorar todos os dias? Certeza. Você não é cobrado? Então, todo dia o cara que é empreendedor, ele vai procurar melhorar, entregar algo mais, ele buscar algo mais. E outra coisa, eu acho que o cara tem que pensar um pouco no lugar do cliente dele, sabe? Se você é empreendedor no que for, você pensar o que o seu cliente precisa, como o seu cliente precisa, e que um cliente faz falta, um cliente que você perder vai fazer falta, você vai tomar um bom rumo, tá? Legal, bacana. É aquela valorização das pessoas que a gente falou lá no início, né? Exatamente. Com certeza. Acho que a questão de entender um pouquinho o processo, como a gente também falou, de organização, né? Ter um preparo.
escutar pessoas, né? Escutar pessoas. Eu acho que assim, tanto pode hoje, pessoal, vocês têm o podcast, vocês têm o Zoom Talk, vocês têm outros para vocês poderem se inspirar ou pular etapas, né, como a gente discutiu aqui, se inspirar em outras pessoas. Então, eu acho que é importante essa preparação também. Exatamente. As pessoas falam que você é a média das 5 pessoas que você convive. Mas vamos extrapolar hoje, porque hoje a gente tem uma convivência um pouco maior. Então, você deve ser a média das 5 coisas que você realiza. Se você realiza estudos, se você realiza desenvolvimento, se você acompanha bons podcasts, se você acompanha bons canais no YouTube, cara, você vai ter o seu desenvolvimento. Isso é verdade. E aí, Rayane, mais alguma pergunta para o Newton? Não, acho que é Matou isso. suas dúvidas. Tiramos aí as nossas dúvidas. Tem muito assunto ainda para conversar. Fica até um convite para voltar mais vezes, né, Marcelo? Ah, com certeza. Eu acho que a gente pode fazer outros podcasts para a gente se aprofundar mais em assuntos que eu acho que eu gostaria muito de conversar com você sobre crédito de carbono e sobre outras demandas. Tem muita coisa. E ele tem outros produtos ainda para trazer, tem muita coisa para trazer. Está trazendo um aplicativo para venda de bovinos pela internet. Aí esse trabalho que ele está fazendo aqui chama-se Negócio Fechado. Amanhã eu já tenho mais uma reunião sobre isso. Então, tudo isso aí a gente está trazendo. Então, acho que nós vamos ter que fazer mais alguns podcasts com Estamos à vocês disposição. para a gente poder trazer mais essas inovações e o pessoal entender que, por mais que é algo que já vem de muito tempo, que a pecuária é um trabalho milenar. Ela tem 300 anos no Pantanal. Mas que ela ainda cabe muita inovação, né? Muito. E vai vir muita inovação. Tem muita coisa. Eu tenho um professor na UFMT e ele estuda rumen, as bactérias ruminal. E ele fica falando que a próxima virada da nutrição animal é o que tem no rumen para o que tem no chão que ele come. Então, vai ser mais uma virada. É um outro trabalho. Tem pastagens que estão produzindo 30 toneladas por trimestre. Então, cara, é muita coisa que está vindo. Muita coisa. Legal. Bacana, pessoal. E agradecer agora ao Newton por ter vindo aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Foi uma excelente conversa aqui. Acho que inspirou muita gente que está em casa, né? Com certeza. Um papo bem enriquecedor. Cara, eu que agradeço. Foi muito bom estar conversando com vocês. A oportunidade de bater esse papo aqui. Fico muito feliz. Sou um consumidor de podcast. Agora vou consumir mais ainda de vocês. Bacana. Agradeço essa oportunidade e desejo que para vocês, cara, que vocês tenham muitos e muitos programas e que, olha, deslanche. Obrigado, Newton. E obrigado você que está aí em casa, que nos acompanhou até agora. E obrigado, Rayane, por fazer parte de hoje desse podcast. Quer deixar alguma palavra para os nossos amigos? Obrigada, Marcelo. Bom, como o Marcelo já disse, né, a gente vai estar aqui falando sobre agronegócio, que eu sou suspeito para falar, mas é um setor apaixonante, né? E a gente tem muita coisa para trazer aí. Eu espero que vocês continuem aqui com a gente acompanhando. E, pessoal, se tiver uma sugestão de quem que a gente deve trazer aqui do agro, por favor, escreva aí embaixo no comentário. E aproveitando, não esqueça, de novo, de curtir esse vídeo, compartilhar ele, se inscreva no canal e ativar as notificações. Isso aí. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau, até mais.